O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Boa noite, muito bem-vindos novamente ao nosso canal aqui no CT do YouTube, no CT Segurança, com mais um Segurança em Pauta. Então, antes de mais nada, pessoal, vamos lá. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vamos lá as regrinhas de ouro básicas, né? Então, a primeira coisa, se você não está inscrito, se inscreve, aproveita agora e também ativa as notificações. E também aproveita e já dá o seu like, afinal de contas, temos uma turma estrelada que está trabalhando com certeza, vai continuar trabalhando depois dessa live, muitas vezes, que deu aí o seu tempo para estar com a gente aqui agora, nesse momento. Então, aproveita e já aproveita se inscrevendo, ativando as notificações e dando o seu like. E a gente sempre pede essa colaboração, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube seja influenciado, levando esse conteúdo a muito mais gente aí no nosso mercado, perfeito? Então vamos lá, sem maiores delongas, né? Vamos começar o nosso Segurança em Pauta essa noite com o nosso querido Josué. Tudo bem, Josué? Boa noite, Silvano. Boa noite, a equipe do Segurança em Pauta. Boa noite a todos os convidados, as pessoas que estão conosco aqui nessa segunda-feira. Eu já gostaria de registrar, né, o agradecimento a essas pessoas que possuem um papel de destaque, né, e estão à frente de grandes missões nessas grandiosas empresas, né, bem como o nosso colega Paulo, que vem representando a Associação Brasileira de Facilities, né. Então, assim, nós vamos hoje bater um papo sobre um tema, assim, além de atual, de extrema relevância, que é o universo da prestação de serviço. Isso daí, nesse período, principalmente especial do Covid-19, se mostra, por não ter um histórico, se mostra que está tendo uma cautela muito grande, em especial com o dia de hoje e tudo que vem se falando da questão da retomada. Então, antes de partirmos para a primeira etapa do programa, agradecemos o CT, Segurança na pessoa aqui do Silvano, e vamos registrar algumas pessoas, né, que estão conosco aqui nessa noite. O Antônio Mota, a Rita Pérez, até chama a atenção, né, que nós estamos com duas pessoas que trabalham num segmento que se chama Executivo de Segurança, tanto o Antônio Mota quanto a Rita Pérez do HC, a Marilô, Fábio Gomes. Estamos aqui também com um grande amigo, que é o Gerry Adriani, uma empresa que se chama Clear Zone, Wesley Lima, né? Então, assim, sem mais delongas, como o próprio Silvano disse, nós vamos dar início a esse bate-papo de hoje, e aí eu convido o nosso amigo Daniel Coelho para conduzir essa primeira etapa. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado mais uma vez ao Silvano, ao CT Segurança,
agradecer aos nossos convidados, aos nossos ilustres convidados que aqui estão. E eu vou começar falando um pouco sobre o Paulo Fontebasso. Paulo Fontebasso, ele é uma pessoa que é o CEO da Apache Facilities, ele é membro fundador da Abrafac, Associação Brasileira de Facilities, é membro do RICS, né? Membro do CONSEG, membro da BNT, IFMA, membro do Secov, e é um grande apaixonado de Facilities no Brasil. E eu quero muito agradecer a tua presença, Paulo. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui conosco. E começar com você seria muito importante, até porque toda essa área de serviços está impactada profundamente, e ainda mais, né? Nós estamos aí nesse ano de 2020, que é um ano realmente com uma situação de saúde no mundo todo, e nós temos aí essa visão de como é que está o Facilities hoje, né? Como é que está diante de todo esse quadro, como é que você vê a Facilities nesse momento e quais são as suas expectativas, né, para esses próximos passos, né? Porque, na verdade, nós não temos condição de ter a bola de cristal, mas diante de tudo que nós estamos passando e diante daquilo que está sendo realizado, eu queria ouvir um pouco sobre o que você tem para nos somar aqui hoje. Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite de todos vocês, de todos os colegas aqui que estão participando dessa live também, e de todos os participantes também que estão nos assistindo. Super importante esse assunto, e aqui contribuir muito com esse lado do que é a Abrafac. A Abrafac é uma associação que ela foi fundada em 2004 com o intuito de realmente fazer alguma coisa, o começo de uma profissionalização dessa área. A gente tinha vários grupos no mercado, que cada um a gente se reunia tal, e eram tomadores de serviço. E a gente tinha muito essas conversas assim, ia na empresa de um, na empresa do outro, e a gente falou, por que não levar isso para uma associação? Alguém que representasse realmente o mercado de facilities. E a gente começou a fazer isso e, com alguns colegas no mercado, na época, a gente fundou essa Abrafac. Logo no primeiro evento que a gente fez de lançamento, a gente já conseguiu, no dia da inauguração, 600, quase 700 associados. E a gente faz parte do IFMA também, que é a associação principalmente muito forte nos Estados Unidos. E depois de alguns anos, 2 anos depois que a gente já tinha, em 2006, a gente falou com eles, e eles falaram da surpresa muito grata do que foi o Brasil. Então, isso é um ponto importante para se dizer do quanto nós, brasileiros, temos uma força, como nós temos diferenciais em relação ao mundo. Então, nós tivemos, em 2 anos, muito mais associados do que, muitas vezes, algumas associações, como o IFMA, que hoje é a maior no mundo, que tinham vários milhares, e em 2 anos a gente conseguiu o que eles tiveram anos, mais de 10 anos para conseguir. Então, isso mostra que quando você quer, quando você tem um propósito, quando você quer realmente desenvolver alguma coisa, existe muita gente procurando por isso. Precisa só desse apoio. Então, isso foi muito bom. A gente começou a fazer esse trabalho e hoje nós já estamos com quase 20 anos aí de associação e cada vez mais, hoje nós somos representantes da América Latina, aqui no Brasil, do Global FM, que é a associação mundial de todas as associações de facility no mundo. E nós, no Brasil, nós somos chancelados por eles. Então, isso é muito interessante. Com isso, a gente vê que realmente valeu a pena. Eu me sinto orgulhoso, como vários outros que vieram nesses longos anos aí, com várias diretorias, vários presidentes, cada um ajudando o seu momento, e a gente vê o quanto essa profissão vem crescendo. E um dos assuntos que a gente vinha falando nesse meio é que falta o quê? Nós temos o MBA na USP, de gerenciamento de facilidades, que foi feito, e a gente não tem um curso
de profissionalização. Hoje, os profissionais de facilities no Brasil, eles são administradores de empresa, eles são arquitetos, engenheiros e advogados. E, assim, eles acabam se formando com essas estruturas e acabam entrando nessa área. Hoje já tem várias empresas fazendo cursos de facilities no Brasil, mas nenhum com uma chancela do MEC. Então, esse é um desafio, nós estamos correndo atrás disso, isso é super importante, mas se vê que muita gente tem interesse em participar. Só que ainda precisa dessa profissionalização. E o que a gente entende de facilities? Facilities, no conceito de facilities mesmo, ele é um gestor, ele é estratégia, porque não existe ninguém, e aqui eu falo tranquilamente, por mais que alguém queira fazer todos os cursos possíveis, ele nunca vai ser um especialista. Especialista, cada um é. Então, um dos assuntos que a gente vai discutir aqui hoje, segurança, é um deles. Aqui, com a gente, tem quantos profissionais especialistas nisso? Para que eu vou pegar e vou falar que, não, eu domino segurança? Não, eu não domino. Eu tenho que entender, eu tenho que saber a estratégia, em que momento buscar, como buscar, saber qualificar, saber diferenciar quem é e quem não é e o que eu quero. Porque esse é um grande exemplo que eu peço que todo mundo que escute isso pense muito nisso, que como que a gente consegue realmente os melhores? Pensando, estudando e pedindo, porque se não souber detalhar, não fizer o memorial descritivo, não detalhar muito claramente o que quer, é aquele negócio, alguém falar, eu quero comprar um carro. Se pegar e lançar isso no mercado, 500 mil pessoas vão apresentar, desde do 1.0 ao top que tem lá fora. Então, tem que especificar o que eu quero, eu tenho que entender o que eu realmente quero, o que o meu cliente final, que é a empresa que eu trabalho, que é o meu cliente, quer. Eu quero que tenha uma resposta em termos de segurança física, segurança executivo, eu preciso de segurança de local. Então, o detalhamento é onde você começa a preparar e buscar no mercado. E, realmente, você fazer o que a gente chama de uma equalização profissional, onde você vai ter empresas do mesmo nível, com um propósito único, e o resultado final disso vai ser a satisfação do cliente, porque, senão, de novo, alguém vai pedir, alguém vai fornecer e depois vai vir os contrapontos aí que, mas, não está resolvendo, mas vocês me passaram o que é isso, mas então, não é bem isso. Então, primeiro tem que se fazer um trabalho interno, entender o que a empresa quer, qual o objetivo dela, fazer questionamentos muito grandes dentro das nossas empresas para depois a gente ir no mercado e trazer a melhor solução. E mesmo assim a gente sabe que, mesmo fazendo tudo isso, no final a gente vai ter alguns pontos a tratar, então a gente precisa estar preparado, ser muito transparente, dar condições de todo mundo pegar e dizer, porque é muito fácil, na hora, chegar e falar, não deu certo, a culpa é de quem? De quem presta serviço. E muitas vezes não é de quem buscou e quem tomou o serviço. Então, isso é muito importante a gente ter como meta. Então, uma das coisas que eu venho desenvolvendo nesses anos todos, da minha experiência de 43 anos de mercado, já fui tomador grande parte da minha vida, com grandes empresas como Bradesco, Banco Safra, depois Concrebras, que foi uma de construção civil, depois passei por uma Cielo, depois fui para o outro lado de construção, trabalhei na Tishman Speyer, na parte de incorporação, depois também montei minha empresa para realmente fazer consultoria em paralelo e comecei a fazer isso, e depois fui para a CB Richard Ellis, fui para a Cushman Wakefield nesses anos. Então, são 40 e tantos anos passando por essas empresas todas. E também fazendo sindicância profissional, não sindicância do meu prédio, mas sindicância profissional,
Então, olhando tudo isso. E fora disso, fora do que a gente chama de que é contratos, de que são CLTs e tudo mais, e contratos de prestação de serviço, eu também achei que eu deveria fazer alguma coisa fora disso. E isso é super importante, a gente sair fora do nosso quadrado. Então, o que é isso? Como que eu vou fazer? É pegar toda a minha expertise, ir para o mercado e compartilhar. Compartilhar e ouvir. Eu ouvi muito mais nesses anos e continuo ouvindo, porque ninguém, se alguém falar aqui, eu tenho 40 e tantos, fiz isso, fiz aquilo, fiz curso disso, fiz curso daquilo, já sou bom em tudo, me desculpa, você não sabe de nada. Então, a gente aprende todo dia. Então, eu falei, está na hora de eu pegar e fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a trabalhar em alguns segmentos fora do mercado para pegar e fazer alguma coisa para agregar valor. Então, foi fundando a Abrafac, participando de grupos, participando de conselhos, participando realmente de novas instituições para realmente trazer, porque eu acho que se eu pudesse resumir numa situação hoje, queremos fazer alguma coisa, procuremos juntar pessoas. Tem pessoas muito boas no mercado aqui com a gente hoje, tem várias delas, e no mercado tem muito mais, só precisamos dar oportunidade de essas pessoas virem apresentarem, mas a gente tem que estudar também, fazer isso, como a gente fala do plano, a gente estava falando um pouco hoje de manhã sobre plano de continuidade de negócio. Se você se prepara para pegar e fazer plano de continuidade de negócio, no dia que a catástrofe acontece, você já está atrasado. Então, a gente tem que fazer antes. Então, hoje, a gente tem que estar pensando no que vai ser a nossa próxima pandemia e não ficar pensando só nessa. Ótimo, nessa aqui a gente aprendeu muita coisa e vai aprender muita coisa, só que nós temos que aprender mais. Por quê? Porque o nosso cliente final, ele quer que a gente esteja sempre um passo à frente. E mesmo com tudo isso, sempre vai faltar 5%, 10%, que são das novidades específicas de uma determinada crise. Então, para quem passou, eu passei o bug do milênio em 2000, era um absurdo, se falava que o mundo ia acabar. Era uma coisa absurda. E eu trabalhava numa empresa de tecnologia e que falava assim, nossa, e se parar um minuto a gente vai perder milhões. E aí foi atrás de comprar gerador, ver como que fazia, a gente viu tudo, até como que a gente fazia para levar os profissionais para aquilo, que era no dia 31/12. Imagina, todo mundo comemorando lá a virada do milênio, e aí a gente lá, tudo que é tenso, de pegar e falar, o que vai acontecer se, de repente, todos os computadores pifarem? O que vai acontecer com o mundo? E a gente já tinha estudado, a gente começou a estudar 6 meses antes o que ia acontecer, e falar, se acontecer isso daí realmente, e aí tem que pegar e ligar, o celular não funciona. Ótimo, tínhamos todos os celulares de várias empresas, todas as operadoras a gente tinha, se falasse uma, tinha outra. Então, como que a gente leva os funcionários para pegar, irem até os nossos centros de contingência? Então, aí a gente tinha 3 ou 4 centros de contingência, e fora os sites mundiais, que se pifasse num, a gente mandava para o outro, chaveava, e tudo isso. Então, todas essas coisas são assim pensadas ao longo do tempo. E ninguém, a gente pode falar, teve um líder? Não. Teve alguém que pegou e falou, vamos fazer, só isso. E depois, cada um pegou e a gente começou a trazer pessoas. E a junção dessas pessoas fizeram um resultado excelente. Não se perdeu um segundo em nenhuma coisa. Tivemos probleminhas, mas todos contornados. Então, tudo isso é o quê? Quando a gente se prepara. Então, eu acho que hoje, se eu posso deixar um recado aqui, mais um, é dizer que juntos nós podemos fazer muito mais. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que cada um de nós vai falar um pouquinho, cada um vai trazer a sua opinião, mas juntos nós somos mais fortes. E, de novo, nós somos Brasil. Eu acredito muito nisso. Enquanto muita gente não acredita no Brasil, nós somos os brasileiros são os que menos acreditam, porque o mundo inteiro acredita. Então, está na hora de a gente se valorizar um pouco mais, está na hora de a gente pensar um pouco mais do que a gente é capaz, porque várias coisas que eu fiz no mercado e participei,
eu vi que a gente, quando conseguiu fazer e quando a gente quis fazer, a gente foi muito mais rápido. Daqui a pouco nós já estamos testando as vacinas no Brasil, daqui a pouco nós já estamos. A USP está aí com vários casos, várias outras entidades laboratoriais no Brasil e universidades estão fazendo vacinas que daqui a pouco nós vamos sair na frente de um monte de gente. Então, gente, nós vamos sair dessa crise muito mais forte e muito mais rápido do que muito país desenvolvido. Por quê? Porque, de novo, nós aprendemos. Para quem está aqui, há mais de 50 anos, nós vivemos várias crises, várias ditaduras, várias coisas, e nós sobrevivemos. Nós conseguimos fazer. Mas, de novo, e a prova está aí, juntos. Quantas pessoas hoje estão conseguindo sobreviver com a ajuda das pessoas, cada um dando sua cesta básica, fazendo suas lives, trazendo e fazendo. Ou seja, isso mostra que o brasileiro é assim. Então, nós temos que cativar, nós temos que buscar cada vez mais que as pessoas se unam. E no mercado também corporativo, nos mercados onde a gente atua, está na hora de a gente parar de brigar e começar a realmente se juntar para que realmente a gente cresça. As associações estão aí, as entidades de classe, de segurança, de isso, daquilo, estão aí para pegar e fazer como a Abrafac está aqui para centralizar todos os segmentos de facility também. A gente falou também, hoje tem facilities na área de hospitalar, tem facilities na área hoteleira. Então, é isso, é converger para que realmente tenha os especialistas, mas tudo é facility no final. Então, a gente tem que buscar realmente isso. Esse é o que eu tinha para começar a falar aqui. Não sei se eu te expliquei o que você queria, Daniel. Claro que sim, Paulo, claro que sim. Antes de tudo, somos todos brasileiros aqui, somos todos com um único propósito aqui, né? Realmente, juntos passar por tudo isso, e passaremos. O meu amigo Nelson, por favor, aqui, vamos continuar aqui a nossa roda de papo. Muito obrigado, Daniel. Um prazer estar com todos aqui. Obrigado, Silvano, do CT Segurança. Obrigado, Amarildo Moraes, Sérgio Elick, o Paulo Fontebasso, o Ricardo Franco. É um prazer tê-los conosco aqui nessa segunda-feira, no nosso programa Segurança em Pauta. Não poderia deixar de agradecer as pessoas que interagem conosco pelo chat, o Douglas Carreteiro, a Júlia Barros, Kleber Reis, nosso amigo que está lá, o Flávio Almeida, as mulheres que mandam no mundo, Rita Pérez, Aparecida Bis, professora Suzana Durão, Marilu, Beth Morita, Rosa Fernandes, Silvana Marques, Marilene Boschetti. É um prazer muito grande tê-las aqui conosco. E eu quero falar, hoje eu vou desenrolar o assunto aqui com o Sérgio Elick, que está aí há 33 anos no ramo de segurança, limpeza, facility, sendo 21 anos na empresa Gocil Segurança, uma das maiores empresas de prestação de serviço nesse segmento. O Sérgio que é formado em administração de empresa, em gestão pública, MBA pela FGV. Como todo mundo pode perceber aqui, um currículo muito melhor do que o senhor Decotelli, que foi indicado como ministro da Educação, que não durou muito. É um prazer tê-lo aqui, Sérgio, e a gente que tem um contato aí por conta do nosso segmento, da prestação de serviço, já fizemos uma live também pelo Instagram. Obrigado por ter aceito o convite, é muito bacana sempre ouvi-lo e nessa sua experiência, eu sou um tomador de serviço, você é um prestador e é sempre bacana contigo. E o que eu tenho falado nas lives é o seguinte, nós temos hoje, eu sou do ramo de shopping center, são 577 shoppings pelo Brasil, e eu tenho muito dito o seguinte, se alguém em algum momento falasse assim, olha, em 2020 os 577 shoppings fecharão de uma vez, eu ia falar, pô, o cara tá louco, isso não é impossível, isso não acontece. E aconteceu. Então, um impacto assim, muito grande em termos de economia, shopping center que promove mais de 1 milhão de empregos diretos, e eu imagino que isso também se estendeu à prestação de serviço. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, primeiro da Gocil, e depois você nos dissesse aí quais foram as principais dificuldades e o primeiro impacto, né? Porque eu imagino que aqui no shopping foi assim, dia 19 de março fecha tudo, e aí a gente ficou no começo assustado, o que aconteceu, o que vem pela frente,
e cada dia um aprendizado. E é engraçado que, cara, uma semana é diferente da... Aliás, uma semana não, um dia é diferente do outro. A gente não sabe o que vai acontecer, mas serviço essencial, segurança, estamos aí na luta e somos da linha de frente, né? Bem interessante estar nessa área nesse momento. Shopping fechou dia 19, para mim, o trabalho continuou o mesmo. A segurança não tem tempo ruim. As pessoas confiam no nosso trabalho e dependem da gente. Seja segurança privada ou segurança pública. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Nelson. Obrigado aos convidados. Prazer tê-los aqui compartilhando as nossas experiências. Ao CT pelo convite. Fantástico isso. Essas lives que nós temos feito agrega muito valor. Eu acho que é o meio da gente comunicar vai mudar. Mas, brevemente falando da Gocil, a Gocil tem mais de 35 anos, 25 mil colaboradores espalhados aí pelo Brasil. Hoje eu estou à frente da operação da Gocil em todas as filiais do Brasil, no segmento de limpeza, no segmento de segurança, de facilities, manutenção e tal. A nossa vivência vem sendo isso que você falou, né? Cada dia aprendendo alguma coisa nova, uma novidade, contando aí com o bom senso das pessoas, contando com o nosso público, com o nosso cliente, com o nosso colaborador, que diretamente é afetado por tudo isso que está acontecendo, seja por medidas através de MP, seja por finanças, pela própria contaminação que o nosso pessoal que está na ponta fica exposto direto a isso, né? Transporte público, e aprendendo cada dia. Eu acho que nunca mais as coisas serão como antes, tanto na economia como na operação diretamente dizendo, tanto da empresa como um todo, como da nossa operação na ponta, em shoppings, em bancos, em instituições de ensino, indústrias. Cada dia uma regra nova, cada dia um pedido novo, uma solicitação nova para tentar combater isso, para tentar impedir que isso chegue até o nosso cliente, ao nosso colaborador. E a gente vem desenvolvendo isso no dia a dia. E realmente é novo, né? Não tem ainda muita coisa que está sem legislação, a gente conversou um pouco sobre isso já. Muita coisa não tem, é novo, e novo para todo mundo, novo para fiscalização. Como vai ser a nossa atuação daqui para frente, né? Como que a segurança vai atuar, como a limpeza vai atuar. E tudo isso a gente vai aprendendo no dia a dia, ouvindo os outros, essas lives, trazendo informação, propaganda, seja qual for o método que chega até nós, é o meio que a gente tem de comunicação hoje. É o meio de se reunir, é o meio de você tratar isso. No meu entendimento, eu acho que o próximo período nosso, que é a partir de hoje, com a abertura de algumas coisas, e o que a gente vem vendo fora daqui de São Paulo, Paraná fechando de novo, Rio Grande do Sul fechando de novo, algumas cidades do interior abre, fecha de novo, shoppings abrem, fecham, shopping se dividem ao meio, né, a cidade, uma parte abre, outra não. Uma loucura isso, e a gente tem que aprender. Nossa obrigação aqui como prestador de serviço e parceiro é se adaptar, ser o mais ágil possível dentro das respostas que nós temos que dar para o nosso cliente, para os atendimentos que nossos clientes devem fazer ao seu público. Num dia está tudo fechado, no outro dia abre, sem um pronto aviso, sem um preparo adequado para tudo isso. A gente tenta sair na frente com algumas comunicações, com algum acompanhamento, algumas reuniões até presenciais. Aqui na Gocil não aconteceu o home office só para algumas pessoas dentro do grupo de risco ou de idade, mas a maior parte da Gocil continua trabalhando na empresa. Eu estou na empresa, sempre estou por aqui, o nosso CEO, nosso presidente mesmo fazendo parte do grupo de risco. O seu Washington está sempre muito ativo aqui na Gocil. Estou indo para Brasília numa reunião quarta-feira. A vida continua, né? E nós temos que
está disponível para isso e acompanhando todas as nossas frentes. Eu tenho uma equipe fantástica, que eu, em momento algum reclamo do dia a dia deles, por conta disso, é tudo muito novo, e a gente está todo dia se adaptando, né? Todo dia tentando fazer o nosso melhor, entregar isso para o nosso cliente, seja o cliente do nosso cliente, né? Então, os alunos nas escolas, o cliente no shopping, e isso não é muito fácil. Nós temos reuniões de crise semanais, antes elas aconteciam diariamente, hoje semanais, onde são planejados os passos da Gocil com relação a todas as medidas. A economia, ao dia a dia, aos atendimentos, as novas regras, as solicitações de cada cliente que chegam para nós, sejam por medida preventiva, seja por uma ação corretiva, mas todos os dias a gente recebe alguma demanda nova, algum pedido novo. São solicitações de todos os tipos, seja para abertura da empresa ou seja para uma atividade fim da empresa. Então, a gente atua prontamente e tentando ao máximo colaborar e ser flexível com o nosso cliente. E isso, lógico, que traz consequências, né? O nosso colaborador não entende muito bem isso, começa a questionar alguns pontos, mas por que eu vou fazer, por que eu não vou fazer? Isso não é minha atividade, isso passa a ser atividade, isso tem risco, isso não tem risco, até onde as nossas leis vão permitir todas essas atividades que são pedidas para nós, né? Nós vimos um vídeo até engraçado, eu recebi um vídeo de um vigilante que tinha o termômetro na mão e o álcool em gel, né? Ele espirra o álcool em gel no olho da pessoa e depois vai com o termômetro na mão da pessoa, né? Então, são as ações, são as coisas que tem que acontecer. É engraçado, mas, no fim, é trágico, porque não tem preparo para isso, tudo é novo e tudo vai acontecendo muito rápido. Acho que não seja um problema só com o nosso segmento, né, com a vigilância, com a limpeza. Eu acho que todos os segmentos estão se adaptando. Eu vi empresas grandes, fantásticas, que adorou essa pandemia, no sentido muito claro, tem tragédia, tem outras coisas, mas acabou trazendo economia. O home office, nós vamos viver um novo momento com relação a isso. Muitas empresas vão se adaptar a isso, ou já estão adaptadas, e não voltam mais a ser o que eram. Eu acho que muitos andares aí de prédios, muitos pisos, vão acabar ficando desocupados por conta disso, né? O home office vai agregar um valor diferente, até economia para isso, de locação de prédio, despesa com segurança, despesa com limpeza, despesa com alimentação, custo com benefícios, vão agregar valores. Eu sei de empresas que já estão reduzindo as despesas para trazer isso como benefício para o resultado, né? No lado da economia, a Gocil tomou ações necessárias, mas muito responsáveis, com a intenção de manutenção de emprego, visando a manutenção de emprego. Nós tivemos poucas demissões por conta da Covid, muito mais voltada para a redução de efetivo do que propriamente demissão para redução de quadro. Nós retomamos já alguns segmentos, nós estamos retomando alguns segmentos, mas com muita cautela, tá? Por conta desse problema de abre e fecha. A gente tem que ter um pouco de responsabilidade com isso, né? Tanto do lado da economia, com a Gocil, com a empresa, com o cliente, mas com o colaborador também, de você trazer o efetivo de volta de um afastamento responsável, avaliado, e, de repente, você retoma todo o funcionário, depois você volta a encostar o funcionário. Como isso funciona, né? E pior, como se aplica isso mais na frente perante a Justiça do Trabalho? O que a gente vai passar com isso ainda, com a Justiça do Trabalho, com os afastamentos pelo INSS, com garantias de emprego, pela estabilidade que se tem do afastamento? Então, eu tenho certeza assim, que os próximos 6 meses serão muita coisa nova, vão acontecer muitas coisas novas, mas as empresas, os segmentos, tem que ser muito responsável, né? Tudo isso vai trazer, ainda outro dia eu estava conversando
sobre shoppings, o próprio lojista ainda vai ter um momento aí de solidificação de novo, de tentar se manter, de encarar uma realidade diferente, mas para nós, prestadores de serviço, isso também é verdade. A gente espera um crescimento, eu acho que o Paulo falou bem na área de facilities, eu acho que muita gente espera um crescimento na área de limpeza, um trabalho diferenciado, a gente vai ter... A limpeza sempre foi visto até, como a segurança também, como custo, como despesa. Eu acho que a gente vai viver um momento novo, um momento até gratificante para o nosso mercado, que é a profissionalização de fato e o reconhecimento pelo trabalho que é feito, e não simplesmente pelo custo que é gerado, pela despesa que é gerada para o contratante. E acho que muitos já começam a ver isso, né, de forma diferente, com a intenção de que isso vai mudar, isso precisa mudar. O mercado precisa olhar para os nossos segmentos, tanto segurança como facilities, de forma diferente. Como a segurança pública, a segurança privada é importante para o país, tanto que se tornou, logo de saída, uma atividade essencial. Como se vive sem? Né? Mas, ao mesmo tempo, como os nossos funcionários se locomovem, como os nossos funcionários chegam para o trabalho, como eles se previnem, como eles se cuidam, como eles se tratam após tudo isso. Então, eu vi numa cidade, ela teve uma situação de crise e os nossos funcionários precisavam se locomover ao mesmo tempo, sem transporte público, e a empresa tendo que criar medidas de contingência de transporte, e, ao mesmo tempo, a segurança pública, era a Guarda Civil, tratando isso, os fechamentos, que as pessoas não podiam circular. E aí, quando se identificavam como vigilante ou como um operador da limpeza, não, vocês não podem passar. Então, tem locais que a informação não circulou. O país, por mais que a gente hoje tenha a mídia, toda a comunicação, tinha gente na ponta que não sabia que a limpeza e a vigilância poderiam transitar. Outro problema, que documento oficial um operador da limpeza tem que mostrar que ele é da limpeza? Vai andar com o crachá? Vai andar com a carteira profissional? A empresa contratante tem que dar uma carta dizendo que ele tem que trabalhar? Então, tudo isso foram momentos que nós fomos vivendo durante a crise, durante não, porque ainda vem, né? Com o desenrolar de tudo isso e aprendendo dia a dia, na madrugada, tentando resolver, tentando emitir documento, tentando gerar informação, e tudo isso trouxe um movimento muito grande para a empresa, né? Um estresse enorme e que nós vamos continuar vivendo nos próximos dias. Espero que São Paulo não tenha as ações que aconteceram fora daqui, de abre, libera e depois fecha, tomara que isso não aconteça, mas o público também precisa entender isso, os frequentadores precisam entender isso, que as medidas elas devem continuar sendo adotadas, porque senão vão fechar de novo. Né? Se começar a ver todo mundo sem máscara, bares abertos, lotado, sem máscara, sem o mínimo de cautela, o meu receio é que algumas coisas voltem a um estágio anterior, que é muito ruim para nós, muito ruim para a economia, muito ruim para o país, porque senão a gente não vai mexer. Eu acho que o que eu tinha para informar nesse momento é isso e estou à disposição. Obrigado por todos pelo convite. Obrigado, Sérgio. Realmente, você falou tudo. Hoje o dinamismo da prestação de serviço na área de segurança é muito grande. A gente vê aí, é muito engraçado, segurança antes ele tinha 2, 3, 4 atribuições, hoje é um dinamismo muito grande, né? E eu sei que eu cheguei a colocar, nós temos alguns seguranças em portarias aferindo a temperatura, e aí já tem gente que corre e fala assim, mas escuta, o vigilante pode aferir a temperatura? Eu falei, cara, se pode, eu não sei. Eu só sei uma coisa que não pode, é pegar o Covid. Porque nós precisamos tocar esse negócio para frente e, assim, vamos colocar o equipamento de proteção neles e a vida que segue. Nós não podemos parar por conta de uma adversidade, né? A vida é feita de adversidade e a gente tem que caminhar. Só queria fazer uma parte rápida, lembrando que nós temos um membro do Segurança em Pauta, que fica no chat como moderador, o nosso amigo Roberto Chagas. Roberto, muito obrigado. Também mandar um abraço para o Sérgio Fang, sempre presente nas nossas lives, o Antônio Mota também, Jerry Adriani e o Marcelo Brando. Marcelo Brando, grande colega nosso aí. Coronel Ramalho,
Está contigo. Obrigado, Nelson. É isso mesmo. Agora a gente vai com o Ricardo Franco, né? O Ricardo, há mais de 25 anos, aí, ele tem a vivência no segmento de prestação de serviços de segurança patrimonial, eletrônica, facilities. E nos últimos 16 anos ele está atuando diretamente na área comercial, né? Com a formação em administração de empresas e pós-graduação em gestão de negócios, ele também tem várias experiências aí como palestrante na área de vendas, negociação, relacionamento com clientes e gestão de equipes. Então, Franco, seja muito bem-vindo. Franco está pelo Grupo GR. Gostaria que você desse a sua colaboração aí para nós, sua rica colaboração com relação a essa questão aí dessa situação e dos novos tempos. Por favor, a palavra é sua. Franco, o microfone. Perdão, desculpa a falha técnica aqui. Não. Coronel, obrigado pelo convite. Muito obrigado aí pelo pessoal da CT, o Daniel, o Josué. Muito bacana, o Silvano, que está pilotando também. Muito bacana pela iniciativa, né? É a 10ª, se eu não me engano, que vocês estão fazendo. Prazer estar do lado aí do Mario, do Sérgio, do Paulo também, que são companheiros do dia a dia na prestação de serviço. Não são inimigos, são companheiros, isso que é o bacana, tá? Bom, Coronel, primeiro falar um pouquinho desse cenário, né? Para nós, um cenário, acho que nenhuma empresa fez um plano de contingência para viver isso, ninguém se preparou, a gente é conhecido no mercado para estar se antecipando a esse tipo de crise, mas essa realmente fugiu a qualquer programação, tá? Nós, como companhia, hoje a GR tem 12 mil funcionários, a gente está em 11 estados, né, e muito focado na parte norte e nordeste, e a gente pega a parte norte, que teve um primeiro pico aí de problema, né, Manaus, propriamente dito, e Belém, onde a gente já tem uma atuação há um bom tempo, e ali a gente teve que fazer diversas ações, porque foi uma questão muito, muito forte na cidade, né, muito complicada. E o dilema GR foi, primeiro, a segurança do nosso homem, não a segurança física, mas a segurança de saúde. Como que a gente ia prover essa saúde para ele, né? Como que a gente ia tentar minimizar um impacto que, de repente, ele tivesse a doença e, principalmente, passasse para os demais familiares. Então, essa era uma responsabilidade da GR e entender como que a gente poderia fazer isso. Em segundo plano, né, olhar de que forma que a gente poderia manter o maior número de empregos, já que a enxurrada de demanda, de revisão de contrato, recolhimento, etc., foi muito grande, né? E terceiro, lógico, criar um planejamento para a gente estender aos nossos clientes e saber de que maneira que a gente poderia passar por aquele desconforto. Como toda companhia, criamos alguns comitês internos, desde o comitê de afastamento, que aí nós criamos grupos de afastamento dentro da empresa, quem era pessoas de risco, né, por causa de idade, por causa de algum histórico de saúde, a gente fez uma primeira ação, os afastando. Depois nós olhamos principalmente quem poderia tirar umas férias, e a gente fez esse exercício. E, por último, né, e o mais doloroso, acho que para toda a companhia, é avaliar de como que a gente iria absorver e ter que enxugar o quadro devido a essa questão, tá? E aí nós criamos um banco bem específico, que nós não falamos de demissão, mas falamos de banco de reserva especial, tá? Pego esse pessoal, lógico, faço o desligamento normal, mas em algum momento, numa retomada, seriam os primeiros a serem convocados para vestir a farda novamente da companhia, tá? E isso, caindo num cenário mais atual, acredito que o que ocorreu de março até junho foi para todos, né? E esse plano nosso de retomada, nesse momento, a gente está sendo muito cauteloso e solicitando muita cautela também, até assessorando alguns clientes. A gente entende que todo mundo está na ansiedade de retomada, de, abrir o mercado, vamos voltar a escopo, calma.
Será que aquele escopo que a gente reduziu vai voltar 100% agora? Será que a gente não pode fazer um plano de trabalho, olhar gradativamente isso, para que a gente não tenha mais um desconforto lá na frente de fazer desligamento, de fazer uma renegociação grande? Então, isso a gente começou a fazer uma orientação muito grande aos nossos homens, até uma obrigatoriedade, até passível de punição para algum efetivo nosso que não estiver usando máscara, ou o capacete com o visor de acrílico protetor, que em alguns lugares a gente preferiu colocar, tá? A utilização do álcool gel, toda a particularidade na passagem de serviço, de você higienizar o que é de manuseio comum, né? Como rádio HT, como uma caneta, um livro de ocorrência, um computador. Então, a gente fez de tudo para disciplinar o nosso homem, a higienizar, limpar isso muito bem, para que o seu colega, na troca de turno, tivesse o menor risco possível de qualquer contaminação. Orientação de como utilizar o transporte público. Conseguimos, em grande parte, alterar o fluxo de entrada para que ele não tivesse que pegar o ônibus na hora do rush, e não tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Evitamos um pouquinho esse valor padrão, né, que seria a saída de casa 5, 6 horas da manhã para assumir o serviço. Então, a gente tentou acomodar grande parte nisso para que não tivesse que utilizar o transporte público no momento mais crítico. Fizemos ação como a questão de antecipar pagamento, não porque a gente queria ser diferente, não é nada disso. Então, todas nossas folhas, elas vêm caindo desde abril, no dia 1º. Não para ser diferentão, mas é porque o homem está esperando esse valor para ir a um supermercado para fazer uma compra. Então, a gente também não queria que ele fosse no supermercado no 5º dia útil, no 6º dia útil, porque a gente sabia que teria uma possibilidade de aglomeração. Então, para preservar isso, a gente fez algumas ações nesse sentido também, tá? E o que vem agora acontecendo nesse plano de retomada é uma maior conscientização de todo o nosso time, não só o time de campo, né, mas o time da operação, o time administrativo, de como que a gente está trazendo isso para a companhia como um novo procedimento. A gente nem fala novo mundo, a gente tem que rever procedimentos, teve que rever normativas dentro de clientes, teve que fazer um trabalho reeducacional para todo mundo, para que todo mundo acompanhasse essa questão e levasse a sério, né? A gente teve, como muita informação na mídia, ela distorce, né? Uns falam que não, outros falam que sim, desencontro de acreditação ou não, isso atrapalha muito na nossa gestão. A gente tem muita dificuldade nesse sentido em levar isso para o time. E isso também nos fez, logo na primeira semana logo que liberou o teleatendimento, a telemedicina, a criar um mecanismo de contato para o meu funcionário. Porque eu pegava lá, o funcionário tinha uma febre, ou espirrasse, ia num pronto atendimento, 14 dias, estou com Covid. E ele saía desesperado, porque ele ia ter que ir para casa, tá o filho, tá a esposa, tá familiar. Então, a gente falava, antes de mais nada, telemedicina GR, liga, o médico vai te orientar se você realmente está, vai pedir um exame complementar, se for o caso, a gente vai fazer o exame complementar, vamos orientar de como você vai ficar na sua casa, como que funciona o isolamento, de que maneira que você tem que se comportar. Então, a gente conseguiu também fazer passar um pouco dessa educação, essa disciplina de saúde para ele, que às vezes é difícil, né? O cara chega lá, recebe um diagnóstico que nem é detalhado para ele, mas toda essa onda negativa de informação começa a atrapalhar no convívio. Então, a gente também conseguiu estabilizar isso, dar um pouquinho mais de cautela para o nosso funcionário. Não adianta eu querer contar com ele se eu não estou dando tranquilidade para ele executar o seu serviço, para ele assumir seu posto de trabalho confiante. Então, essa assistência como empresa, acredito que várias daqui tiveram a mesma iniciativa, né, essa preocupação com o funcionário, nos fez sair em conjunto, tá? Então, gradativamente, a gente está melhor. Eu acho que os nossos números de redução de contrato, até mesmo de afastamento, ele diminuiu bastante nesse sentido. Eu acho que os homens, né, as mulheres que fazem parte do nosso time,
estão mais confiantes no suporte que a gente pode estar dando. Tivemos com todos os nossos clientes, assim, numa curva específica, que tem uma concentração maior de escopo, que tem uma criticidade maior de presença, como o shopping center, por exemplo, a gente colocou como disciplina reuniões semanais com eles para o status, para atualização, para teve algum funcionário da sua equipe que foi diagnosticado, que procedimento que a GR fez, a gente dá um parecer para ele, olha, ele teve contato nesse turno, então nesse turno, possivelmente a pessoa da limpeza que está lá, da manutenção, ou até mesmo uma equipe orgânica do cliente pode ter contato com o vírus, então a gente faz essa orientação como cautela, precaução. Conseguimos, de alguma forma, colocar para o cliente, olha, tem coisas que a gente não pode mais deixar passar, tem coisas que a gente tem que ser céticos e fazer. Por que todo mundo tem que tirar todo mundo tem que tirar a temperatura? Isso é do diretor do VP, que está chegando, até um prestador de serviço. Todo mundo tem que tirar. É uma cautela mínima. E pior, tirou a temperatura, por um acaso, foi um pouco acima. Qual que é o procedimento? Se uma empresa tem um departamento específico de medicina do trabalho, a gente separa, espera um pouquinho, tira de novo essa temperatura, vê como que foi, se realmente está acima, ou se foi o calor, né? O tempo que o cara vem andando, às vezes aumenta essa temperatura. Você vai lá em Manaus, tira a temperatura, está todo mundo com 40 graus, cara. Então tem que tomar muito cuidado. Então a gente separava, colocava numa salinha, verificava se realmente era corporal ou não, e aí sim fazia os procedimentos de orientação. Tá? Vai passar num médico, vai verificar, diagnosticar, fazer um exame mais detalhado. Então, todo esse fluxo, e que vai continuar mais ou menos uns 60 dias essa preocupação. Vai continuar ainda a gente ter essa cautela de retomada, de saber aonde pode retomar. Tanto o Sérgio quanto o Paulo falou coisas importantes nesse sentido. Tá? Antigamente a prestação, hoje a gente não tem na nossa área uma especialização de formação de pessoas, de como tratar a prestação de serviço, né? Como gerir pessoas nesse sentido. E aí você coloca isso no universo de tomador, que fica até um pouco mais restrito nesse sentido, né? De saber o que a prestadora pode fazer, até onde ela vai. Existem empecilhos trabalhistas para isso, e confesso, as MPs que vieram são MPs que foram pouco produtivas para essa solução. Tá? A gente não conseguiu se aproveitar muito disso, porque você tinha um ônus lá na frente da MP que às vezes saía mais caro o molho do que o peixe. Então, a gente tomou muita cautela nesse sentido. A questão de você ter essa gestão da equipe de facilities, equipe de segurança, chamar o cliente junto, falar, olha, a gente precisa fazer uma ação conjunta. Então, a gente precisa ter a mesma diretriz. Se a gente não pensar junto, pode se tornar um fator muito complicado. Vou dar um exemplo. Teve alguns clientes que falaram, vamos fazer um exame em todo mundo. Eu falei, olha, eu faço exame 8 horas da manhã no cara. Ele está zerado. À noite ele sai, pega o transporte público, pode ser que amanhã ele esteja. Então, eu acho que tem outros procedimentos que são muito mais favoráveis para a gente fazer a prevenção. Orientação contínua do uso de máscara, álcool gel, etc. Isso são muito mais importantes. Então, a gente conseguiu estabilizar essa tratativa. Confesso que dentro da nossa carteira de clientes, de parceiros, foi muito bem, lógico, teve as crises pontuais, recolhe já, não, calma, a gente tem todo um desenho aqui que a gente vai fazer a coisa com cautela, respeitando principalmente o trabalhador, que naquele momento precisava. Então, a gente fez uma grade aí de cautela com os clientes, confesso que foi tudo muito bom, complementando até o que o Sérgio disse, eu acho que a relação com os nossos funcionários vai ficar mais humanizada. Não é nem uma questão mais de... a gente vai ter um olhar mais humano para todos eles. Saber que foram guerreiros, porque muitos deles continuaram, tiveram que pegar transporte público, tiveram que atender, continuar a sua vida de vigilante, porteiro, limpador, recepção, no meio dessa baita turbulência, tá? São serviços essenciais. Eu até falei numa outra live, falei, como que eu posso ser commodity se eu sou essencial?
poxa, vamos equilibrar um pouco mais isso. Eu não me importo em ser como antes, mas eu tenho lá um material humano que ele tem que ser melhor olhado por todos nós. Tá? É um nível de respeito e reconhecimento pela atividade que ele faz que eu acho que isso vai engrandecer bastante de aqui em diante. Tá? Então, eu volto a repetir, essa questão de visão humana, essa questão de valorização a esse pessoal vai sair com um pouquinho mais de força. Tá? Então, eu vou continuar, a gente vai continuar com esse trabalho de olhar para o nosso funcionário, a gente sempre fez isso e sempre vai fazer, um pouquinho mais de assertividade. Temos que preservar. Trazendo para o princípio de segurança, se ele não tiver seguro, ele não tem como prover segurança. Então, é o princípio de tudo. O mundo vai mudar 180 graus? Acho que não. Eu acho que vão vir situações que elas vão ficar. Situações novas que vão ficar, como situações antigas que talvez não se alterem, se mantenham. Tá? Nós aqui, profissionais da área, temos que estar cada vez mais antenados. Tem muita empresa que acelerou com inovação, coisa que estava parada lá, represada, e agora todo mundo correu para se inovar, para dar continuidade a projetos engavetados. Então, a gente jamais se imaginava fazer uma conferência dessa forma, falando para um público dessa forma, sempre estando numa mesma sala, apertando a mão, tomando um café, e a gente tem que se reinventar. Tá? Então, Coronel, era um pouquinho isso que eu queria dizer, tá? Dar esse recado, agradecer de novo a todos e continuo à disposição aí até o término do programa. Legal. Franco, muito obrigado mesmo, é muito rica aí a sua contribuição. E essa questão da humanização, né? A gente tem essa veia tecnológica e tal. E eu posso ser testemunha aqui que eu presenciei isso. Eu fui, na semana passada, na implantação de um cliente, e eu vi isso aí, o pessoal lá da GR, lá no cliente, com esse comportamento. E a gente que comandou tropa e tudo mais, a gente sabe o valor que é. A gente pode ter uma tecnologia assim muito avançada, mas tá com a nossa tropa lá e poder correr junto é muito bom. Então, essa visão humanizada do nosso vigilante, do nosso profissional da área de segurança é enriquecedora para ganhar a noite. Muito legal, viu? Josué, é contigo aí. Vamos lá. Maravilha. Marildo, ficamos numa situação bem difícil agora aí você, né? Porque, assim, dentro de um olhar, né, que se foi dito pelos convidados, falando sobre a importância da troca de informações, da comunicação, né? E a gente já tira aqui algumas palavras bem interessantes, né? Como essa questão da importância da flexibilidade, das adaptações diárias, que foi dita, das revisões, do respeito e da preocupação com a saúde dos funcionários, né? Que vocês estão à frente de milhares de pessoas que atuam com segurança. E essa uma sacada também que foi dito, a importância da orientação, da conscientização nesse momento de interesse comum. Nesse sentido, Amarildo, você é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Pelo profissional que você representa e como ser humano, né? Eu gostaria que você desse continuidade nesse, né, em relação a tudo que foi dito, assim, com base na sua posição e nessa questão do dia de hoje e do dia de amanhã, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre o seu papel à frente desse grande trabalho. Josué, muito obrigado, Silvano, Coronel Ramalho, o Sérgio, Daniel, o Franco, Fonte Basto, Nelson Júnior. Porra, contribuir depois que esses caras falaram ficou difícil, Josué. Mas já seguindo o agradecimento e pegando a fala do Franco, temos que agradecer as nossas equipes, as equipes da GR, do CIL, do Shopping Eldorado, os que estão nos representando neste momento, aí todo o pessoal da Versani, e dizer, porra, a gente está aqui, a gente representa vocês, em algum momento aí vocês estão expostos, vocês estão aí fazendo a prevenção, estão fazendo a segurança e principalmente no novo cenário, né? Esse cenário, Josué, de flexibilização, é um cenário que
o vigilante, que se você pegar aí há uns anos atrás, era aquele cara carrancudo, um cara de pouco sorriso, né? Ou quase não podia sorrir. Hoje ele faz basicamente um acolhimento, ele está aberto a receber as pessoas, a fazer a medida da temperatura desse ser humano, de dar as boas-vindas, se está ali, que era praticamente, a segurança tinha que ser invisível. Não, hoje a segurança mais presente do que nunca. O limpador, ele era invisível, cara. As pessoas passavam pelo limpador, infelizmente, até por uma questão cultural, pouquíssimo respeito. E hoje não. Hoje, se não tiver o cara jogando álcool aí, Sérgio, na cara do cidadão, o cara se sente incomodado. E o segurança está ali aferindo a temperatura, de alguma forma, ou uma câmera, e aí já alinhado a questão tecnológica. Bom, vocês não falaram do meu perfil, mas eu vou falar. Eu sou o Amarildo, eu tenho 30 anos praticamente no setor. Estou há 20 anos na Versani, completo 20 anos agora, dia 1º de agosto. A Versani, 52 anos de mercado, 7 empresas, 47 mil funcionários. Uma empresa, Paulo, focado em full facilities. Então, assim, de um limpador a um engenheiro locado dentro de um hospital que cuida de ar-condicionado, que nesse momento hoje de pandemia é um dos itens de maior criticidade a Versani pode disponibilizar. No dia 23 de março, cara, assim, o Brasil parou. E aí, profissionais de segurança, pessoas do dia a dia, escritórios, shoppings, indústria, parou tudo. E aí, o que fazer? O que fazer? Cara, criamos uma gestão de crise, um comitê de crise, mas que histórico que nós tínhamos? Qual que era o conhecimento? Então, assim, criar o comitê de crise foi fundamental, porque a gente foi aprendendo a cada dia. E cada dia envolvendo pessoas do marketing, envolvendo pessoas do jurídico, envolvendo um médico do trabalho, envolvendo o SESMIT. E aí, qual era a grande preocupação? Como proteger o profissional que vai proteger os empreendimentos? Dar para ele segurança para que ele possa trabalhar. E a gente foi aprendendo, envolvemos o médico, contratamos um infectologista, criamos um monte de protocolos e fomos tocando a vida. Era reuniões, diária, no começo era diária, e todo dia era um fato novo. Era cliente querendo fazer teste, e a gente, teste, qual é a garantia do teste? O cara faz o teste, deu positivo, ele me afasta o cara 14 dias, mas não sabe quando começou. E aí a conta chegou. Nós criamos um negócio aqui na companhia que foi a logística de gente. É louco falar isso, né? Logística de gente. Mas ficou um mantra na companhia que nada mais era do que, primeiramente, fecha-se tudo, põe as pessoas de férias, 30 dias, as pessoas saíram de férias, e você entendeu que, quando esse cara voltar, o que fazer? Os grandes clientes, ou as grandes companhias como a nossa, tiveram clientes que reduziram 70% do quadro. Aí você fala assim, como que você vai fazer que essas pessoas, porque encalhou, não tem o que fazer. Daqui 20 dias, 25 dias, voltarão de férias, e você tem que tomar as decisões. Aí sai a MP. A MP, como o Franco mencionou, ela vem, de alguma forma, garantir a empregabilidade, ela te ajuda, mas ela te trava. Por quê? Ela tem um período que deve chegar aí no máximo aí de 180 dias,
Só que você tem a estabilidade depois. O que fazer com esses profissionais? Como salvar esses empregos? Então, assim, a primeira grande preocupação da Versani foi salvar os empregos. Criar essa logística de gente que todos os dias a gente senta, sim, primeiro era redução de salário, redução de jornada, depois suspensão de contrato de trabalho, e a conta não fechava, porque, assim, pegando o gancho do Franco, da área comercial, cara, o tomador de serviço, nesse momento, muitos foram parceiros, e aí a gente tem que agradecer aqueles que foram realmente parceiros, entenderam que não dava para simplesmente falar, olha, eu vou mandar 50 homens, 70 homens para o seu plantão e não vai ter conta. De alguma forma, criou-se nesse comitê qual era o mínimo de encargos, qual era o mínimo mais a MP para o funcionário receber os salários e poder tocar a própria vida, e a gente discutir com os clientes diariamente. Foi um negócio muito louco, né? Porque todo dia tinha reunião, porque a gente queria passar a parte dessa conta para o cliente. Era óbvio, porque, assim, a terceirização no Brasil nada mais é do que o cara trazer um terceiro para dentro da sua atividade fim, que ele não é o craque. Na prática, quando isso acontece e o cliente é parceiro, é um profissional do setor, ele entende e ele não te devolve só e você vai ficar com a conta no 100%. Houveram muitas negociações, muitas parcerias, e nessas negociações, as empresas prestadoras de serviço, elas têm que estar muito antenadas, já falando de futuro. Ninguém estava preparado para a crise, ninguém estava preparado para a pandemia. Os nossos contratos são muito vulneráveis. Nossos contratos, no geral, na área de prestação de serviços, até, Paulo, já contribuindo aí com facilities, 30 dias de aviso, vai para encerramento ou para implantação, 30, 60 dias, aí o máximo. Mas quando fala numa crise, o cara entende que ele pode simplesmente pegar e falar assim, amanhã 80% do seu quadro está reduzido. Ele não tem esse compromisso com a conta, ou ele não leva isso como parte da atividade dele, ou que faz parte da atividade fim. De alguma forma, o segurança contribui para o desenvolvimento ou da produção, ou de serviços, do atendimento do negócio dele. Então, a nossa responsabilidade jurídica, neste momento, aumentou muito, porque nós temos que nos amparar no futuro, porque nós não podemos chegar e falar assim, olha, amanhã seu quadro está encerrado. Olha, depois de amanhã você volta com 10. No dia seguinte, mas tem um MP que tem 48 horas, mas o cara não quer saber. Ele vai abrir o empreendimento dele amanhã. Vem cá, vem para cá, assume o posto, e agora está tendo os problemas em outros estados que estão fechando novamente. E aí o cara entende o seguinte, você está quase que descartável. E é triste, porque na prática, cara, os profissionais de segurança, profissionais terceiros, profissionais de facilities, ele resolve um problema da qual você não quer ter essa gestão, mas ele faz parte da sua equipe. Então, quando fala em equipe, e aí, Josué, já pegando o gancho da nossa conversa lá na preliminar, quando a gente tem um profissional de segurança ou um profissional de facilities competente, comprometido, e que trabalha com o terceiro com parceria, e ele entende que o terceiro faz parte do negócio dele, cara, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque quando a gente pensa em negociação, dissídio, reduz quadro, implementa tecnologia, por trás tem um ser humano. Por trás tem um cara ali que precisa ser respeitado, tem que ser tratado com dignidade, e, principalmente, ele não pode ser descartado. Ele tem que ter todas as condições de trabalho, ele tem que ter toda a estrutura a seu dispor. E se num dia que ele não prestar o serviço de forma adequada,
o profissional que está ali à frente tem que chamá-lo ou chamar a empresa e dizer, olha, o profissional hoje não está atendendo mais as necessidades da companhia, eu estou solicitando a substituição, mas tem que ter uma regra, tem que ter um prazo determinado, tem que ter aí uma continuidade, porque hoje o que parece é assim, cara, eu descarto, recolho e a empresa fica com a conta. Então, eu estou abordando um tema um pouco mais difícil, mas que as empresas, pensando no futuro, hoje nós temos 2.500 empresas aí no setor, mais de 500 mil vigilantes, que vem aí numa redução dessas atividades no setor, porque os vigilantes ou os porteiros, os atendentes, passaram a ser multifuncionais, e tem que ser, e a tecnologia cada dia mais chegando e implementando e compondo o time. Cara, contribuindo com tudo que vocês falaram, o que eu posso dizer assim, o vigilante deixou de ser invisível. O vigilante hoje tem que ser visto. Aquela segurança preventiva, não, hoje ela é uma segurança aparente. É uma segurança que tem que se fazer presente, um limpador que tem que se fazer presente, um cara que, de alguma forma, passou a ser homenageado, um cara que, assim, ia lá, o direito do consumidor, o vigilante, como um triste coronel usar essa expressão, tanto quanto um policial que tem o poder de polícia, mas se fizesse uma abordagem de uma forma equivocada, o que deixou de cumprir os procedimentos era execrado. Hoje não, hoje são homenageados, hoje são vistos, são reconhecidos, e esse cara faz parte do nosso mundo, do nosso contexto, independente de se estar nos primeiros steps aí de uma carreira. E eu acho que é isso, Josué. Não sei se respondi, mas, cara, se faltou alguma coisa, eu estou aqui. Você sabe que, primeiro, agradecer esse compartilhamento aí da sua experiência, né? E, ao longo da semana, a gente fica trabalhando dentro de uma ideia de planejamento o contexto do tema. Então, pegando o que todos vocês falaram, talvez falar sobre esse universo da prestação do serviço e esses novos tempos, né? A gente acredita que, de fato, essa presença diária do profissional da segurança, uma palavra que você citou, com um olhar de acolhimento, né? Está sendo um grande diferencial, assim, em todas as esferas. Talvez a gente não consiga nem mensurar, viu, Franco? O próprio Paulo, o Sérgio, a gente consegue mensurar, mas uma coisa é fato: quantos elogios e mais elogios estão sendo feitos diariamente para essas pessoas. E aí dá um dado para vocês interessante, que eu também acho extremamente pertinente. Ao longo desse bate-papo, várias pessoas interagiram aqui pelo chat. E talvez dentro dessa proposta de elogio, quantas pessoas elogiar os senhores por esse papel que vocês exercem, e talvez não nem pela competência do dia a dia, mas por uma palavra que também foi citada, pela humanização. Essa preocupação diária com as pessoas, como você citou, mais de 500 mil pessoas na linha de frente, toda essa estrutura, como o Sérgio bem disse, né, que muitas pessoas não estão em home office, estão todo dia ali, indo para o trabalho e discutindo, né? Então, assim, essa etapa foi sensacional, né? E agora, assim, algo mais interessante que tudo isso. Passou tão rápido que nós já passamos das 20h30, né? Então, a proposta, né? Porque o assunto é muito interessante, é muito bacana, né? Nós poderíamos ficar aqui 2, 3, 4 horas falando que tem muito conteúdo para falar sobre esse assunto. Mas aí eu vou devolver a palavra ao Daniel, que ele vai dar uma sequência, talvez em algo que seja tão relevante como tudo que vocês falaram, para todas as pessoas que estão interagindo conosco, né? E para vocês profissionais que estão à frente dessa grande missão, que isso é uma grande missão, né? Qual é a percepção dos senhores para o dia de amanhã? Então, Daniel, é contigo.
Primeiramente, agradecer essa rica participação de todos, né? E principalmente a nossa audiência, né? Sem ela, a gente realmente não existe. Passamos aí a semana conversando, trocando experiência para chegar aqui, né? E nesse especial, eu coloco para o Paulo. Paulo, vamos aqui deixar uma dica, né? Para o gestor, né? E aí eu coloco o gestor lato sensu, né? Até por conta de que ele, de alguma forma, mesmo de facilities, de alguma forma, acaba aí acompanhando todo o processo de segurança. Então, eu digo para você, uma dica nesse momento que a gente vivencia, né? Para esse momento que nós esperamos que seja muito mais humano, né? Eu acho que o grande grifo aqui da fala é a questão da humanização. Por favor, deixa aqui uma dica para todos nós. Ok. Eu acho que parabéns a todos pelo que colocaram e principalmente, se tem uma dica que eu tenho, é assim, nenhuma empresa vive sem pessoas. A essência de qualquer empresa são pessoas, independente do seu grau. E assim, olha qualquer organograma de qualquer empresa e vê a pirâmide. Quem realmente toca é a base da pirâmide. Então, e cada vez ela vai afunilando mais. Por quê? Porque cada vez mais ela vai tendo estratégia, então o funil vai lá em cima, fica na estratégia, mas aqui não adianta ter lá em cima uma pessoa na estratégia se aqui embaixo não tem quem faz. Então, quanto mais você contribui com essa convivência, com esse respeito, porque independente do tomador de serviço, se ele vai contratar, ele tem que contratar, de novo, ele tem que contratar serviço e não cabeças, e deixar isso para que as empresas cuidem realmente das suas pessoas, porque elas sabem lidar com isso. E nós temos que pegar e saber trabalhar e respeitar essas pessoas, porque elas estão lá para o nosso bem. Então, tanto na parte de segurança, limpeza, manutenção, em todas, nós precisamos dessas pessoas. Então, quanto mais a gente pegar e humanizar, enquanto a gente fizer mais isso, a empresa vai se fortalecer. As empresas já estão começando a ver isso cada vez mais. De novo, a gente sempre olha, porque tudo, como todos falaram aqui, existe uma conta para fechar. E essa conta, ela fecha, mas, de novo, sabendo o que a gente quer, muitas pessoas me perguntam, Paulo, mas agora veio tecnologia, e tecnologia vai matar um monte de emprego. Não vai, a gente muda as pessoas, e as empresas fazem parte disso, de pegar e treiná-las para outras atividades. Então, já passamos por várias evoluções, o que era 50 anos atrás, antes da internet. Aí entrou a internet, e só por isso aumentou o número de desemprego? Não, se qualificou pessoas. Então, de novo, a gente volta para a qualificação. De novo, a gente volta a valorizar pessoas, dar responsabilidade. A gente vai para um nível acima. De novo, a gente não tem que jogar todo mundo, vamos reduzir salário, vamos fazer isso, vamos reduzir contrato, vamos porque... Não, gente, isso é um tiro no pé. Muito pelo contrário, valorizem as pessoas. Essas pessoas vão se procurar cada vez mais se profissionalizar, vão dar mais retorno. Eu aprendi muito com o pessoal de baixo. Muitas vezes, um pessoal de limpeza me ensinou coisa que eu, na estratégia, eu não via. Por quê? Porque ele vive o dia a dia. E aí, o quanto eu economizei de problema na minha vida, porque eles fizeram. Quantas vezes eu tive pessoas, seguranças, que faziam segurança dos executivos, que eu cuidava, que eles tinham muito mais conhecimento e me davam muito mais insights para saber como que eu fazia e a satisfação. Então, e aí a gente sempre valorizava isso, e muitas vezes é aquela história do orgânico ou terceirizado. Gente, isso não existe. De novo, eu falava, gente, eu preciso de empresas que são focadas, que vão treinar, vão fazer, e vocês têm que valorizar a empresa de vocês. Vocês, enquanto estão aqui, vocês vão ser respeitados como profissionais, vão ser tratados iguais a qualquer funcionários nossos. E aí, aí eu vi assim, que ninguém queria sair da empresa que ele estava para trabalhar na minha.
Ele falava, eu vou trabalhar na minha empresa porque eles me valorizam, porque você valoriza eles. Então, é assim que se cresce, é assim que a gente faz. Então, humanidade é isso, a gente respeitar o outro, saber ouvir mais do que falar. Eu acho que essas são lições que eu aprendi nesses anos todos com vários líderes que eu tive que me ensinaram isso, que muitas vezes não precisava eu, para aparecer, trocar a lâmpada. Eu precisava saber contratar uma empresa que tinha uma pessoa que trocava a lâmpada no seu plano de manutenção. É assim que faz. E aí eu fui um grande gestor. Deixei de ser uma pessoa de execução e fui um estrategista. Sabia contratar certo. Então é isso, humanidade é isso, é respeitar cada um. Se todo mundo pensar desse jeito, nós crescemos. Então, se eu posso dar um recado, pensem nisso, respeitem o seu próximo, respeitem as empresas, conversem com elas, mas não a hora que acontece, porque não é isso. Ah, precisa agora, veio a pandemia, manda 50 caras embora. Ou então, vai entrar um contrato e aí um projeto, ele levou, um prédio levou 3 anos para ser construído, mas se fala a 5 minutos de inaugurar o prédio, se chama para colocar 50 pessoas para trabalhar nesse prédio. Isso está errado. Se teve 3 anos para pensar, por que não pensou a estratégia? Então, se a gente fizer isso, a gente vai poder passar muito mais, a gente vai conversar e a gente vai crescer de novo, juntos. E é o recado que eu deixo assim, final. Empresas são feitas de pessoas. O mundo é feito de pessoas. Então, vamos nos respeitar. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pela sua gentileza, do seu tempo e principalmente dos ensinamentos que emanam de você. Muito obrigado. Nelson, por favor. Obrigado, Daniel. Bom, vamos caminhando para os finalmente. Queria muito agradecer aqui a presença do Ricardo Franco, do Paulo Fontebasso, Amarildo Moraes, Sérgio Erlich. E lembrando a todos que estiveram conosco nesta noite que todas as segundas-feiras às 19h30 nós temos um encontro aqui no Segurança em Pauta. Toda semana um conteúdo diferente com profissionais de referência no mercado, disseminando conhecimentos e boas práticas. Não perca. Sérgio, para a gente terminar, gostaria que você deixasse uma dica para os profissionais dessa área tão nobre de segurança, seja ela privada, seja pública, o seu recado aí. Muito obrigado. Já gostaria de agradecer aqui o seu aceite no convite de estar conosco no Segurança em Pauta. Valeu. Obrigado, Nelson. Obrigado ao CT. Obrigado por todos que compartilharam com a gente, que está junto com a gente aí até essa hora, ouvindo todos nós dando opinião e tudo mais. Bom, eu acho que o momento que nós vivemos e o que nós vamos viver pela frente tem 3 caminhos que eu diria que são fundamentais. Primeiro, flexibilidade, bom senso. Eu acho que de ambas as partes, contratantes, contratados, nós, diretores, nós, gestores das empresas, da área de segurança, da área de facilities, temos que atuar com esses 2, tanto flexibilidade como bom senso, com muita sensatez, né? Não podemos nem pensar pelo lado só financeiro, nem só pelo lado humano. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio das nossas ações, porque todas as nossas atitudes têm que ser muito responsáveis. O outro ponto que eu acho é o lado técnico. Eu acho que as nossas equipes têm que se preparar, momentos novos, não que antes não tivessem. Eu acho que isso é evolução. Para quem vem de tanto tempo nesse segmento, como o Paulo, o Amarildo, o Josué, você, o Daniel, o Coronel, que num segmento paralelo, mas que vive tanto quanto a gente, todos esses momentos de mudança no mundo, de todo esse tempo. Então, eu acho que a técnica tem que ser preparada na área de limpeza, na área de segurança. Como o Amarildo disse, tudo evoluiu. Antes era o vigilante estilo banco, que hoje é só para banco. Hoje tudo é diferente, momento diferente, a gente tem que agregar homem à tecnologia, e a tecnologia tem que servir o homem, tem que servir as pessoas, né? Então, a evolução. Por último, eu diria que
eu espero um país melhor, eu espero um mundo melhor. Eu acho que as coisas vão mudar, eu acho que isso vai passar de uma maneira ou de outra, com vacina, com mudança do ser humano, seja com máscara, sem máscara, mas isso vai passar. E a gente tem que acreditar no nosso país, a gente tem que acreditar no mundo, a gente tem que acreditar nas pessoas. E o que eu espero é isso, um país em evolução. Eu acho que o Brasil tem que se desenvolver, tem que retomar as rédeas rápido e voltar a crescer, voltar a retomar a economia. E eu acredito muito nas empresas, acredito muito no Brasil, acredito muito na Gocil. Eu acho que a Gocil tem tudo para evoluir com tudo isso que está acontecendo, e para isso as pessoas precisam se desenvolver. Nós temos que tomar a rédea das nossas ações com bom senso, com segurança, com serenidade, mas tomar a rédea disso. E acho que o Brasil também precisa disso, tomar a rédea e seguir em frente, e vamos viver cada dia um dia, mas pensar no futuro bom. Não ficar só dando passo para trás, para frente, passo para trás, para frente e para frente. Vamos andar para frente, que eu acho que é disso que a gente precisa. Obrigado a todos. À disposição. Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Queria agradecer a participação também da Jéssica Sinel, que esteve conosco aqui o tempo todo. Coronel Ramalho, contigo. Obrigado, Nelson. Bom, Franco, a gente caminhando aí para o final, você, na sua fala anterior, você já colocou várias dicas, várias ações, mas agora para o fechamento, fica contigo aí. Qual o seu recado, qual a sua dica? Ô, Coronel, mais uma vez, obrigado. Bom, o primeiro recado eu acho que como cidadão, né? Pedir para que todos tenham respeito, ajam como cidadão mesmo. A gente está num momento muito delicado, não adianta a gente agir pensando só em nós. Qualquer atitude que é feita de forma individual hoje acontece no coletivo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ser responsável, ter o senso de cidadania. Para o nosso segmento, é otimismo. A gente vê com muito bons olhos essa retomada. Eu acho que mais do que nunca a gente vai se sobressair como empresa, como companhia. A gente se preparou para isso, acho que todo mundo está na mesma vibe aí. Lógico, a questão de se atualizar é muito importante. Eu vou pegar desde uma questão que a gente até então jamais imaginaria que um vigilante ia manusear um termômetro de temperatura de uma forma... E é uma tecnologia que já existe. Antigamente, você sabia ter acesso, saber se está com febre, você tinha que ficar 5 minutos com o termômetro debaixo do braço. E olhe lá, né? Então, hoje já é um equipamento de utilização, e cada vez mais esses equipamentos serão utilizados tanto pela nossa linha de frente quanto pela nossa equipe de apoio, tá? Que aí a gente fala supervisão, inspetoria. Então, essa necessidade de você se atualizar constantemente, de você entender as novas tecnologias, saber que a inovação ela está aí. O Coronel, mais do que nunca, é um parceiro de desenvolvimento com a gente sempre provocando ele para trazer novas soluções, ele sempre nos provocando, trazendo novas soluções para nós. Então, isso é o momento, esse é o momento de todo mundo no nosso setor, independente de que momento entrou no segmento, se atualizar, saber o que está disponível. Tudo isso é ferramental de apoio. Ninguém vai utilizar esse ferramental para minimizar emprego, não, é para a gente dar um upgrade na nossa área, no nosso segmento, é para a gente mostrar para todos os outros segmentos que o nosso segmento é um segmento muito sério, muito responsável, muito atualizado, tá? E é só dessa forma que as grandes empresas vão conseguir se manter nesse novo, né? Que já está ficando velho novo, porque já aconteceu, já está 90 a 120 dias nisso, que a gente já está ficando um pouco mais cascudo. Então, é esse o recado que eu tenho, primeiro, como cidadão e como profissional do nosso segmento, para que a gente cada vez mais agregue valor a todos os nossos clientes, a todos os tomadores que aí estão. Mais uma vez, agradeço a CT, primeira vez que eu participo com vocês, agradeço muito, Coronel, pelo convite, muito obrigado mesmo. Tá? E GR e Ricardo vai estar sempre à disposição de vocês. Obrigado, Franco. Obrigado mesmo. Gratidão é nossa aí, a você e a todos os nossos convidados aqui. E agora, caminhando para o fechamento aí, Josué e o Amarildo. Vamos lá, Josué.
isso dito, né? E atribuir nesse encontro de hoje uma fala de dois grandes amigos aí, não tão para trás, que falaram que um dos diferenciais no segmento de segurança é que entre nós não há concorrência, né? Então, essa conexão ela faz muita diferença. Pegando tudo que foi contextualizado no dia de hoje, Amarildo, esse fechamento, né? Eu direciono para você. Eu primeiro agradeço a todos os colegas aí, ao CT Segurança, a oportunidade, em especial a você, ter me convidado. Nelson Júnior, um amigo. Franco, Sérgio, compartilhamos aí das mesmas dores. Paulo, se quiser contratar, a Versani está à disposição, estamos por aqui. Daniel já pode ser o nosso advogado, está tudo certo. Agradecer a equipe Versani e Sandrini por me apoiar sempre aí e estar nesses 20 anos junto com eles aí nessa jornada. Mas a minha dica é o seguinte, pegando aqui esse painel, olhando para vocês, eu vejo o Nelson Júnior, que era um atendente de público de um shopping center. Você trabalhou, Josué, num shopping. O Serjão eu não conheço a história toda, mas posso falar da minha também. Profissionais de segurança, profissionais da área de serviços, ele não nasce e fala assim, porra, vai nascer, esse cara vai ser vigilante. Não. Porra, o sonho do pai ou da mãe é o cara ser médico, o cara ser coronel da Polícia Militar, o cara ser advogado. Cara, só tem um jeito para você subir, que é estudando. Não tem outra forma. Ó, eu, o Sérgio, o Nelson, que eu posso falar porque eu os conheço relativamente bem. Todos. Formação, depois de, sim, já na longa jornada, estuda até hoje, se atualiza. Nós estamos na faixa dos 50. Porra, quando eu ouço alguém falar assim, cara, você está obsoleto. Porra, nada, você tem muita experiência, muita coisa para contribuir. E a dica é estudo. Porra, você que é vigilante hoje e não teve a oportunidade, cara, corre atrás. Ou então invista nos seus filhos, porque com certeza você deseja mais para eles do que você hoje está conseguindo entregar para a família. Ser prestador de serviço não é muito fácil, ser segurança era invisível, hoje é questão de humanização, de acolhimento. E a minha fala final é teoria de Darwin, cara. O que melhor se adaptar é o que vai sobreviver. Por isso, estamos aqui, Amarildo Moraes Franco e Versani Sandrini, juntos. Obrigado, grande abraço para vocês. Porra, prazerzaço. Nós que agradecemos, né, a presença de todos vocês, né? Eu posso falar até com uma questão de pegando as perguntas, os elogios do chat e toda essa troca de informações nessa noite de segunda-feira, que talvez esse espírito colaborativo e essa ideia das equipes ficou bem sintetizada com olhar para o dia de amanhã. Ou seja, a gente consegue chegar no entendimento que hoje vai ficar registrado na história da segurança, porque nós mostramos aqui, na prática, né, a importância de grandes líderes. Foi citado aqui várias vezes. Vocês, convidados, vocês têm uma posição e vocês são reconhecidos por grandes líderes. Então, essa proposta de fazer um bate-papo como esse, não com protocolos, né, mas assim, trazer a experiência e essa conexão de profissionais com profissionais, esse é o maior objetivo e o maior desafio dessa equipe que está conosco aqui do Segurança em Pauta. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, né, esse convite que vocês rapidamente aceitaram e deixar aberto, né, que talvez essa proposta para o dia de amanhã, nós demos uma contribuição. Nós, dentro de uma proposta de cooperar, né,
nós deixamos a nossa mensagem aqui a todos os colegas que estavam aqui conosco. E para concluir, Silvana, eu devolvo a palavra para ti. Muito bom, muito bom. É uma pena que a gente não pode alongar mais ainda, porque senão o pessoal vai dormir aí na frente da TV, porque tinha pergunta do público muito legal. A contribuição é sempre fantástica. A gente precisa começar a pensar em mudar o Segurança em Pauta, em ser a semana em pauta, né? É verdade. Porque é muito legal isso tudo. Mas é aquela vantagem da gente poder estar aqui semana que vem de novo e continuar conversando, né? Isso é excelente. É isso aí. Então, muito bom. Gratidão eterna a todos vocês que participaram aí, ao Sérgio, ao Paulo, ao Amarildo, ao Ricardo. Um prazer enorme ter você em nossa casa. E, como sempre, nossos irmãos aí de braços aí, o Josué, o Nelson, o Daniel e o Coronel Ramalho, muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou aí no chat do YouTube, também pelo Facebook. Teve bastante gente no Facebook da Revista Segurança Eletrônica e no Facebook da CT Segurança também. E eu convido vocês amanhã às 8 horas da manhã, temos um Café com Segurança, retomando a agenda diária do CT, e a gente se vê por aí. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e aí, até daqui a pouco. Valeu. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Até mais. Boa noite.